Olá pessoal, eu estou aqui no meio da floresta junto com os irmãos aí para poder fazer a recuperação de uma nascente de água, né? Uma captação e uma recuperação. Tem duas nascentes, uma perto da outra. Nós vamos avaliar aí qual que está mais viável e fazer uma captação melhor, que uma delas está com vazamento. E a outra que a gente percebeu tem um bom fio de água aqui descendo dela. No momento a gente está limpando aqui ao redor, né, da área para poder encontrar ali o olho d'água e fazer o córrego para saber exatamente qual o fluxo de água dessa nascente. A água está nascendo bem aqui, ó. É nessa vala aqui. Aqui já havia sido feita uma mina antes e voltou a fluir água mesmo na seca. Nós estamos no auge da seca, né, no mês de agosto. E olha, tem um fluxo de água aqui. Significa que quando chegar a chuva esse fluxo aumenta muito. É importante fazer a mina d'água, né, a captação dela, exatamente na seca, porque você consegue achar melhor os olhos d'água, porque os arredores vão estar secos, não vão estar com água da chuva assim, com falsos olhos d'água, né? Então nós vamos encontrar o olho verdadeiro. Bom, nós estamos aqui na caçada agora do olho d'água. Foi feita uma valeta, uma limpeza que estava cheia de folhas, né? A gente arrancou as folhas, tirou algumas pedras e já identificamos aqui dois olhos d'água. Um olho d'água está vindo daqui, tá vendo? Essa camada aqui de areia com pedrinhas, isso aqui é quando está chegando perto do lençol freático, ou seja, a camada impermeável de rocha, onde a água escorre por ela, e por cima tem uma areia, que é o próprio desgaste que a água faz na rocha. Então a gente tem aqui, ó, uma entrada de água vindo daqui e outra vindo daqui. Isso aqui é uma das coisas mais bonitas da natureza, ver a água brotando da terra. É como diz, né? Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É uma forma da gente adorar a Deus, contemplar essa maravilha que faz parte do nosso sustento. Nenhum ser humano sobrevive, os rios não existiriam, eles nascem assim. É a forma da gente se manter aqui na terra. Vamos ver se tem um vazamento aqui de água também. Bom, tem uma boa quantidade de água. Parece pouco, né, a princípio, mas isso aqui avoluma bastante. E depois nós vamos fazer o cálculo de vazão. Pega um caninho assim, né? Coloca assim, ou uma calhazinha, qualquer coisa, para a água fazer uma bica. A gente coloca embaixo uma garrafinha e vê quanto tempo demora no relógio para encher a garrafinha de 1 litro, por exemplo. Aí, por exemplo, demorou 1 minuto para encher 1 litro. Então eu sei que essa é a vazão da água. Aí eu faço multiplicado por 24 horas para saber em quantas horas eu consigo encher em um dia. Aí eu vou dimensionar a caixa d'água de acordo com a vazão da mina. Quanto menos água, maior tem que ser a caixa para ter um reservatório grande. Quanto maior a vazão da mina, né, ou seja, se sair muita água, a caixa d'água não precisa ser grande, pode ser menor. Como nós estamos na seca, então a gente vai ver a vazão mínima do ano. Mas quando chove, aí tem a vazão máxima, né, que vai ser muito mais do que isso aqui. Então por isso que é importante a gente ver na época de seca, porque mostra a real capacidade dessa mina. E a gente vai direcionando aqui, verificando se não tem olhos d'água em outros pontos também, né? Aparentemente só tem naquele ponto. E nós vamos fazer um represamento aqui, né, com solo cimento, que é uma mistura de terra com cimento. Dentro nós vamos encher de pedras limpas, né? Não pode ser essas pedras de musgo aqui. E depois fazer um cimentado aqui com solo cimento também.
Aqui embaixo vai ter um cano de limpeza e o cano de captação, o cano ladrão, tudo direitinho. Lembrando que a água é dinâmica, ela vai correndo pela montanha, ela escolhe onde ela quer ir, né? Ela vai por onde tem menos esforço. Hoje nós estamos aqui com essa mina. Pode ser que daqui a alguns anos, no futuro, ela mude de lugar, né? Que ela encontre um outro ponto. Mas enquanto isso a gente vai captando ela aqui mesmo. Aconteceu isso numa outra mina lá em cima. A gente tinha uma mina num ponto bem mais alto. E ela secou lá. E agora ela apareceu aqui. A gente tem uma outra captação lá embaixo, mas a gente vai abrir lá. Nós vamos ver qual que vai estar mais forte. O ideal é captar sempre onde está mais baixo. Porque ele concentra a água que está aqui, infiltrando aqui, e capta tudo lá embaixo. Mas se essa aqui tiver uma vazão melhor, a gente desconsidera a daquela, a de baixo capta em cima. E se estiver captando, vai naturalmente secar de baixo. É importante a gente saber identificar a água na região de montanha. A minha especialidade é achar em montanha, não sou tão especialista em achar em planície. Mas na montanha é assim. Se você estiver andando no mato, qualquer encontro de montanhas, chamadas de grotas, ele tem potencial para ter uma mina d'água. Às vezes nem precisa ser em floresta, pasto mesmo. Pode ver montanhas no pasto e a água da chuva vai lavando aquele encontro de montanhas, como é o caso, por exemplo, a água vem lavando o meio, né, até encontrar a camada impermeável de rocha, que é o esqueleto da montanha. Por isso que cachoeira ela é de pedra, porque a água da chuva veio cavando tanto ali que apareceu o esqueleto da montanha, a pedra. E a água não tem como infiltrar na pedra, então ela escorre por ela. Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais importantes que a gente tinha que fazer, porque a primeira coisa que você chega no segredo é achar água. Sem água não tem vida, não tem nada. E ensinar na escola essas coisas, né? Infelizmente, não ensina. Deixar de lado. Da vida, né? Essencial para todo ser humano. Se você mora na cidade ou mora no campo, é importante a gente vai mexer. Bom, então vocês estão vendo aqui esse canal, foi escavado até encontrar o olho d'água. A gente chegou, era só uma aguinha correndo por cima, né? Nem imaginava que ia ter esse fluxo aqui. Aí você vem ver o olho d'água, são vários pontos. Tem um principal que nasce lá em cima. Olha, esse é o olho d'água principal. Se junta com outros olhos d'água, vários pontos que estão escorrendo. A gente vai fazendo um canalzinho para eles, ó, com o dedo mesmo, para eles escorrendo todos para o canal central, para avolumar a quantidade total de capacidade aí dessa mina. Então é uma nascente que tem capacidade de sustentar um sítio para o pessoal beber água, tomar banho, lavar roupa, fazer tudo. Quanto de água que tá. Vou fazer o barro aqui. Então aqui a gente vai saber a vazão real da mina. É nessa bica, né? Põe uma garrafinha aqui para encher. Aí põe lá no cronômetro em quantos segundos demora para encher 1 litro. Ó, eu falei para vocês, parece pouca água, né? Ó, mas aqui, ó, quando você põe a mão, você já vê que ela tem uma vazão até razoável, ó. Nada, isso aqui enche uma caixa d'água. Uma
caixa d'água grande, enche num dia. Sustenta muita gente. Bom, nós estamos fazendo aqui agora o cimento, solo cimento, para fazer a barragem da mina d'água. E é cerca de 15% de cimento. E o resto é de terra vermelha peneirada, que foi pegado aqui do mato mesmo. O Diego achou um ponto ali que tinha um barranco com terra vermelha, para não precisar trazer lá de longe, né? Porque aqui a gente está a cerca de 600 metros aproximadamente do ponto de coleta da água, da primeira caixa d'água lá onde tem a distribuição para o sítio. O solo cimento, ele aguenta muitos anos. Se fosse só cimento, correria o risco de trincar. Vamos fazer a barragem dessa mina aqui. Já faz alguns dias que a gente achou o olho d'água e aumentou o fluxo, né, porque a mina vai se limpando. Olha só, vários pontos, né? Esses canaizinhos aqui são feitos para coletar, jogar para a calha central. Aqui nesse ponto é onde vai ficar o cano. O cano é de limpeza. A gente faz ele um pouco mais baixo, como se fosse assim uma pequena bacia aqui. E a barragem vai ficar bem aqui, ó, a barragem de solo cimento. E aí vai vir um cano de 100 milímetros. Esse cano aqui. Aí ele fica aqui para fora com espaço para poder pôr o tampão, que é esse aqui. Por que precisa disso? A mina, ela acaba jogando areia que vem do lençol freático, ó, vocês podem ver aqui. E vai enchendo isso aqui de areia. Conforme vai enchendo isso aqui de areia, chega um momento que você tem que vir destampar e o próprio peso da água vai jogar essa areia fora. Vai vir por aqui. Então a captação, se não tiver uma limpeza, a mina vai se afogando. E se ela for enchendo de areia, a água vai desviar para outros pontos. Então a gente vai fazer a captação. Cano de captação logo acima aqui, então ela só vai encher um pouquinho nesse ponto. Nós vamos colocar pedras aqui em cima para fazer a proteção dos olhos d'água e cobrir com solo cimento também. Então agora a gente vai fazer passo a passo como que monta a barragem da mina, captação, o cano de limpeza, o cano ladrão. A gente começa pelo cano de limpeza, que é um cano de esgoto 100 milímetros. E a gente posiciona ele num ponto baixo da mina, o ponto mais baixo onde todos os olhos d'água estão vertendo. Que no caso a gente fez aqui, ó, esse ponto mais baixo. Nós vamos colocar o solo cimento aqui, que já foi preparado, né? Cerca aí de 15% de cimento, tanto de terra vermelha peneirada. Por que tem que ser o cano de limpeza primeiro? Porque essa mina vai ter que ficar soltando a água enquanto a gente faz o resto, né? Porque se a gente tampar e deixar encher, enquanto não seca isso aqui, ele vai destruir, né, a própria barragem. A água que vai encher aqui. A largura é de mais ou menos aí uns 15 centímetros, né, de parede.
Você tem que entrar um pouquinho para as laterais, né? Para não correr o risco aí de infiltrar água pro lado. É tecnologia da roça. Teve muito estudo envolvido nisso aqui. A vantagem desse sistema é que ele é mais duradouro, não contamina a mina com folha, que normalmente o pessoal deixa a mina aberta, né? E aí as folhas vão contaminando, ou animais, entra sapo, entra rato, bicho para beber água, às vezes acaba morrendo lá dentro. E aqui não entra bicho nenhum. Então você vai deixando aqui o meio. Ó, vê que aqui esse ponto, ó, eu deixei mais baixo, ó, justamente para poder manusear o tampão. Você não pode deixar ele da mesma altura, tem que baixar um pouquinho. A massa não pode estar muito mole, ó, tem que estar numa consistência mais dura. E aqui tem que ser rápido, ó. Você faz isso aqui e já coloca o cano, ó. Criançada que brincava de barragem quando era pequena. É igual brincar de barragem. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer quando compra uma terra, é a captação de água. Aqui tem uma nascente, tem um tesouro. Isso aqui é água de primeira qualidade, água de beber. Bem limpinha. Então o cano de captação, cano de PVC, esse aqui no caso tem 1 polegada. Pode ser de 3/4 também, não tem problema. Eu deixo aqui uma saída de rosca para engatar a mangueira. A gente posiciona ele num ponto aqui que fique aproximadamente na altura desse cano aqui, ó. A gente vai afundar ele aqui. Dá uma pedra aqui, tem que ver certinho onde eu vou posicionar ele. Ó, ele tem que estar mais ou menos nesse ponto aqui. Cortou um pedaço de cano de 50 milímetros, cano de esgoto. Esse vai ser o cano ladrão. Porque quando chove muito, a mina enche e o cano de captação não dá conta do fluxo. Então, para não estourar a mina, a gente põe um cano ladrão que vai extravasar o excesso de água no dia de chuva forte. Então a gente posiciona ele logo acima desse cano aqui. Aí escolhe um lugar aqui, né, para
para colocar, pode ser aqui, pode ser ali, tanto faz. Desde que ele esteja um pouquinho acima desse outro. Aqui a gente tem uma pedra, não sei se está alto demais, deixa eu ver aqui. Ver se não vai atrapalhar na hora de tirar o cano aqui, né? E aí prestar muita atenção para que ele não fique perto desse, né? Porque aqui vai vir a captação. Aí se ele subir um pouquinho ele já extravasa para lá, né? O ideal é ele cair em cima de uma pedra, né? Para não ficar fazendo buraco caso venha a encher. Vamos ver aqui. Uma coisa importante, depois que a mina está pronta, não pode cavar aqui, senão a água infiltra e vem por baixo. Nem na lateral e nem aqui embaixo. Tem que manter ela quietinha aqui. Só limpar as folhas, né? Tira as folhas que vai caindo aqui na frente só. Agora a gente vai posicionar essas pedras grandes, lembrando que tem que ser pedras limpas, tá? Não pode ser pedra com muso, porque vai ficar água limpa lá dentro. Então a gente compra as pedras ou pega no rio, né? Não pode ser aquelas pedras que esfarelam também, tá? Tem que ser pedra dura. Como tem um olho d'água aqui, ó, nós vamos proteger ele. Vamos pôr a pedra bem aqui. Vamos tirar as folhas. Caindo. A gente coloca meio assim aleatório para ficar bastante espaço entre elas. Agora que nós fizemos aqui toda a proteção dos olhos d'água com pedra, nós vamos começar a tampar. Jogamos pedrinhas menores para tampar os furos aqui, né? Então, por exemplo, tem um furo que a gente tampa com pedra mesmo. E agora nós vamos começar a passar o solo cimento. Pode passar ele assim meio duro mesmo, depois em cima passa um mais mole. Se você pôr muito mole, ele vai entrar no vão. E tem que ter uma inclinação também, não pode estar retinho, para não empoçar a água aqui. Bom, agora por último a gente coloca um cano de desinfecção, que é para jogar água com cloro aqui de vez em quando. Depois a gente põe uma tampa em cima e ele fica bem aqui. É bom pôr na parte mais alta, né? E daí ele desce escorrendo de cima para baixo. É só acomodar ele aqui.
Aí tapa todos os vãozinhos aqui com pedras menores e a gente vai pôr um solo cimento aqui em tudo agora. Bom, agora a nascente já está pronta, a gente já cobriu com solo cimento. Colocamos o nome dela aí, ó, nascente 5 olhos, porque tem 5 olhos d'água, a data. Aqui depois vai ser instalada a mangueira, né, de 3/4. E aqui nós só vamos poder tampar depois que secar isso aqui, né? Porque se tampar agora, a água vai infiltrar, né, pelo cimento mole. Então daqui uns 2 dias aí já pode fechar aqui que já vai estar seco o cimento. Depois nós vamos fazer o cálculo de vazão. Isso aqui tem 1 litro. A gente vai tampar lá, esperar sair a água por aqui, ó. Nós vamos encher, né? Encher a garrafinha até dar 1 litro aqui. E conta no cronômetro. Quanto tempo demora para encher 1 litro, aí a gente vai saber qual que é a vazão de capacidade que ela tem de encher uma caixa d'água num dia, né? Vamos para a próxima, né? Tem mais 2 minas para fazer.